paz do Senhor, amados irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a mais um estudo profundo da palavra aqui no nosso canal. Hoje nós vamos abrir as Escrituras em um capítulo, um capítulo forte, um capítulo que nos desafia e nos faz pensar. Números, capítulo 31. A gente vai conversar sobre uma guerra santa, sobre vingança, sobre purificação e ver o que Deus quer nos ensinar através dessa passagem tão detalhada e por vezes tão chocante. Vamos mergulhar juntos nesse entendimento. E tudo começa aqui, com uma ordem direta de Deus para Moisés. Não tem rodeios, não tem talvez, é uma ordem clara: vinga os filhos de Israel. E essa é uma das últimas missões de Moisés, antes de ser recolhido pelo Senhor. Imaginem só o peso dessa responsabilidade sobre os ombros dele. Essa palavra de Deus é o que dá início a toda a sequência de eventos que a gente vai ver a seguir. Então, para cumprir essa ordem, um exército é levantado. Mas não é um exército qualquer, irmãos. A formação é simbólica, é poderosa. 1.000 homens de cada uma das 12 tribos de Israel. 12.000 homens. E quem os lidera na batalha? Não um general, mas Fíneias, o sacerdote, que leva consigo os objetos sagrados do santuário. Isso já nos mostra desde o comecinho que não se trata de uma guerra comum. É uma missão espiritual, uma guerra do Senhor. Pois bem, agora a gente vai ver a execução dessa ordem divina e as consequências dela, que são imediatas e muito severas. A batalha em si é narrada de forma bem rápida, mas o que vem depois é descrito com uma precisão que pode até nos deixar desconfortáveis. A vitória de Israel foi, assim, total, absoluta e devastadora. A palavra lista aqui os resultados. Todos os homens de Midian, incluindo seus 5 reis, e até o profeta Balaão, que tinha causado tanto problema para Israel, foram mortos. As mulheres e as crianças foram levadas cativas, e tudo o que eles tinham, rebanhos, bens, cidades, acampamentos, foi tomado ou queimado. É um cenário de juízo completo. E quando o exército volta vitorioso, trazendo os cativos, trazendo os despojos, a gente poderia esperar uma grande festa, não é? Mas não é isso que acontece. O que acontece é um confronto muito duro de Moisés, o homem de Deus, que se ira com seus comandantes por uma decisão que eles tomaram. E essa aqui, irmãos, é talvez a parte mais difícil de ler em todo o capítulo. Moisés está furioso. E por quê? Porque os comandantes pouparam as mulheres. E ele as acusa de terem sido a causa da queda de Israel lá em Peor, levando o povo à idolatria, um pecado terrível contra Deus. A ordem dele então é brutal. Matem todos os meninos e matem todas as mulheres que não forem mais virgens. É um juízo severo que nos faz questionar muitas coisas. Então, um ponto central é essa distinção. Uma linha é traçada, uma linha que separa a vida da morte entre aquelas pessoas que foram capturadas. Apenas as moças virgens são poupadas. É uma ordem dura, que reflete a seriedade com que Deus trata o pecado e a contaminação espiritual do seu povo. Depois desse momento de juízo tão intenso, a narrativa muda completamente de tom. A gente sai, digamos, da brutalidade da guerra e entra na administração. O foco agora é a divisão de tudo o que foi conquistado. E é uma divisão, super organizada, metódica, quase uma prestação de contas. É um contraste impressionante com a violência que a gente acabou de ver. E a quantidade de coisas que eles tomaram é algo gigantesco. A Bíblia faz questão de nos dar os números exatos. Dê uma olhada. 675.000 ovelhas, 72.000 bois, 61.000 jumentos e, claro, as 32.000 moças virgens que foram poupadas. É uma riqueza imensa, que mostra a grandeza da vitória que Deus lhes deu. E como essa riqueza toda foi dividida? O primeiro passo é de uma simplicidade e, ao mesmo tempo, de uma profundidade incríveis. Metade para os soldados que lutaram e a outra metade para o resto do povo de Israel. 50% para cada lado. Isso reforça uma ideia muito importante. A bênção da vitória é para toda a comunidade e não só para quem esteve na linha de frente. Mas a divisão não para por aí. Agora vem a parte do Senhor, o tributo, a oferta de gratidão. E aqui a gente vê a justiça de Deus em detalhes. Da parte dos soldados que arriscaram a vida, a oferta era de 1 para cada 500, uma porção pequena. Já da parte da congregação que ficou em segurança, a oferta era 10 vezes maior, 1 para cada 50. Isso nos ensina muito sobre responsabilidade e gratidão proporcional, não é verdade? Vamos seguir em frente, porque não bastava dividir os bens materiais. O lado espiritual do exército também precisava ser cuidado.
A guerra não acabava com a última espada guardada. Havia todo um processo de purificação. Afinal, o que significava estar impuro depois de uma batalha? E como se limpar disso aos olhos de Deus? Para a gente entender o que vem a seguir, é fundamental entender o que era a impureza ritual. No antigo Israel, tocar num corpo morto deixava a pessoa impura. Não era um pecado. Veja bem, mas era um estado que a separava temporariamente da comunidade e da santidade do acampamento. Era como uma quarentena espiritual, necessária para que a pessoa pudesse voltar a se aproximar de Deus e do seu povo. E a palavra de Deus descreve um procedimento bem rigoroso para essa limpeza. Todo mundo que tocou num morto, fosse soldado israelita ou cativo midianita, tinha que seguir esses passos, ficar 7 dias fora do acampamento e passar por rituais com a chamada água da purificação. Até os objetos de metal que eles saquearam tinham que passar pelo fogo e pela água. Era um processo completo de restauração da santidade. A nossa história, então, vai chegando ao fim. E ela termina com um gesto voluntário, que não foi ordenado, mas que partiu do coração da liderança do exército. Um ato de profunda gratidão e reconhecimento a Deus. Vamos ver o que eles fizeram. Os comandantes, então, fazem a contagem dos seus homens. E eles descobrem algo que, humanamente falando, é impossível. Algo que só pode ser descrito como um milagre. Nenhum único soldado de Israel morreu naquela batalha. Imaginem a emoção, o alívio, a gratidão de perceber que Deus protegeu a todos eles. E como resposta a esse livramento extraordinário para fazer expiação por suas almas, ou seja, para se consagrarem novamente a Deus depois da guerra, os oficiais fazem uma oferta voluntária. Eles juntam todos os objetos de ouro que eles pegaram como despojo pessoal, joias, braceletes, anéis, e o total é essa quantia impressionante de quase 17.000 siclos de ouro. E qual era o propósito dessa oferta tão generosa? Ela não foi dividida, ela foi levada direto para o tabernáculo, para a casa de Deus, para servir como um memorial. E um memorial na Bíblia, irmãos, não é só uma lembrancinha. É algo que mantém viva a memória da ação de Deus. É um lembrete constante da proteção e da fidelidade do Senhor para que as futuras gerações jamais se esquecessem daquele grande livramento. E essa história toda nos deixa com essa pergunta poderosa para a gente refletir. Uma história que mistura juízo divino, administração detalhada e rituais de santidade, como tudo isso junto molda a identidade e a fé de um povo. O que essa passagem de Números 31 nos ensina hoje sobre santidade, sobre obediência e sobre a soberania de Deus? Que possamos meditar nessa palavra. Agradeço a companhia de todos nesse estudo. Que Deus os abençoe.